Obrigado por terem vindo. Aqui o projetor. Está uma bela sala. Agradeço a todos a vossa presença ao Gamify 2017. O meu nome é Rui Cordeiro e eu vou ser o vosso anfitrião durante o dia. O Gamify começou, digamos, foi um movimento que começou o ano passado, em 2016. Faz amanhã exatamente um ano que lançámos a primeira edição. Foi uma tarde muito bem passada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e por imensas razões nós quisemos também vir ao Porto fazer a nossa primeira edição do ano 2017, o Gamify 2017, estrear um formato muito mais ambicioso em termos de conteúdo, e esperamos sinceramente que vocês desfrutem ao máximo deste dia. A maneira como vai decorrer o evento, portanto, cada orador irá fazer a sua apresentação, depois teremos um momento onde vocês poderão colocar a esses oradores individualmente as vossas questões sobre temáticas ligadas à sua apresentação, e haverá ainda um outro momento que já vos explicaremos mais tarde, onde é ao contrário, somos nós que vos vamos colocar perguntas para ver se vocês estiveram com atenção à apresentação dos oradores. Portanto, na realidade vai ser um momento de comunicação bilateral, como nós queremos, que é essencial. Está aqui um bocado, está uma luz amarela a incidir no projetor, na tela. Portanto, eu quero começar por agradecer a todos os que estão aqui presentes. Eu quero também agradecer imenso a todos aqueles que se disponibilizaram para ser oradores e animadores desta sessão com a Fractal Mind. Quero agradecer também ao Sapo, que está aqui presente, por ter sido o nosso parceiro neste evento. E sem demorar mais, queria passar então a palavra para aquele que é o nosso primeiro orador, que no fundo nos vai explicar, dentro do que é possível explicar em 15, 20 minutos, afinal, o que é isto, gamification. E eu peço uma salva de palmas para o Manuel Pimenta, por favor. Toda a gente me ouve? Bom, então, antes de mais, obrigado, Rui, por dizeres que era 15, 20 minutos, eu estava a contar com 30. Vamos ver se conseguimos fazer esta introdução em 15, 20 minutos. É uma quase breve introdução, precisamente porque a gamification é um tema tão vasto e que reúne tantas disciplinas que é muito complicado pôr-vos todos em pé de igualdade em 15, 20 minutos, mas vamos abraçar este desafio. Portanto, como disse o Rui, o meu nome é Manuel Pimenta, sou Gamification Designer na Fractal Mind e pronto, a minha missão para este curto momento é explicar-vos um pouco do que é a Gamification, falarmos de alguns exemplos e tentar-vos desafiar também um pouco. Então, pronto, isto é o slide da praxe com os currículos e o que é que nós andamos a fazer, as certificações já tive a oportunidade de fazer, interessa pouco, interessa é falarmos um bocado do que é o poder dos jogos, não é? Porque é complicado falar de gamification sem falarmos sobre jogos e não sei se todos tiveram a mesma experiência que eu tive com jogos. A minha não começou com este, até porque eu ainda não era nascido, mas a de muita gente, aliás, a da maior parte das pessoas que começaram e que cresceram com os videojogos, começou com este jogo. Não sei se toda a gente... Quem é que conhece este jogo? Levanta a mão. Ótimo, espetacular, não viveram numa cave. Chama-se Pong, anos 70, primeiro videojogo de sempre, bastante simples, 2 barras, uma bola, o objetivo era marcar golos, vá. A verdade é que nós, como sociedade, somos muito exigentes, como espécie somos muito exigentes e rapidamente fomos pedindo mais aos game designers e eles começaram a complicar-nos um bocado a vida. Também conhecem este, espero. Okay, ainda bem. Portanto, Pac-Man já um pouco mais complexo, portanto já temos fruta, aparentemente, temos vidas, temos pontuação, temos rankings, fomos atrás de fantasmas, fugimos de fantasmas, já temos umas dinâmicas diferentes, mas lá está, nós temos bicho carpinteiro e rapidamente pedimos mais aos game designers e eles responderam-nos com histórias. Okay? Isto é o Legend of Zelda, é o primeiro Legend of Zelda e foi das primeiras vezes em que uma narrativa sólida e consistente foi introduzida num videojogo.
Okay? A narrativa não é muito complexa. Nós somos um personagem que é o Link, que é aquele conjunto de pixels ali em baixo, e temos de salvar uma princesa, que é a Princesa Zelda, e durante uns bons anos esta foi a história recorrente dos videojogos, era um herói a salvar uma princesa. Hoje em dia, às vezes é diferente. Ainda assim, continuámos insatisfeitos com o que os jogos nos ofereciam, pedimos mais, e fazendo um forward muito grande no tempo, passamos para um jogo como este. Este jogo chama-se World of Warcraft. Quem é que conhece o World of Warcraft? Okay, já são menos. Pronto. Esta imagem em particular, eu esqueço-me sempre de qual é que é a luta, ou o boss em particular que está aqui representado, mas nesta cena estão aproximadamente 15, 20 jogadores a jogar online, em simultâneo. Portanto, cada um deles tem um personagem com poderes diferentes, capacidades diferentes, armas diferentes, e tem de derrotar aquele monstro gigante ali no meio. E um deles está a ver toda esta informação, está a ver a informação dos seus colegas de equipa, dos vários monstros à volta, as suas habilidades, tem um chat, tem ali uma data de estatísticas, tem uns headsets, está a coordenar, tu atacas, tu defendes, tu que és mais forte vais para a frente para levares tu e os outros atacam à distância. E se for preciso, essa pessoa tem 15 anos e faz isto com toda a naturalidade do mundo. E esta é a realidade com que uma nova geração está a crescer e que está a chegar depois ao mercado de trabalho. O que é que importa dizer sobre o World of Warcraft? É que se nós formos agarrar, o World of Warcraft surgiu em 2004, e se somarmos as horas jogadas por todos os jogadores do World of Warcraft até 2012, portanto, todos os jogadores do mundo, temos 6 milhões de anos. Okay? É um número aparentemente um pouco absurdo. Para terem noção, há 6 milhões de anos o ser humano estava a aprender que andar em pé era porreiro. Okay? Portanto, há mesmo muitas horas aplicadas num só jogo. E interessa também dizer que desde então surgiram outros tantos que hoje em dia têm tantos ou mais jogadores. Portanto, há muitas horas por dia a serem jogadas e a pergunta que muitas vezes surge é porquê? Okay? Para também dar uma outra noção de perspectiva, final da NBA de 2016, os Golden State Warriors contra os Cleveland Cavaliers, portanto NBA, fenómeno estabelecido, uns bons milhares de pessoas no estádio, 31 milhões de pessoas a assistir, ok? 31 milhões de pessoas a assistir, online, TV. Final do League of Legends de 2015, na Mercedes-Benz Arena em Berlim, o triplo da assistência em estádio e 36 milhões a assistir online. Okay? A final de 2017 já teve 42 milhões de pessoas a assistir online. Portanto, o fenómeno dos videojogos já ultrapassou a NBA. Já estamos nessa ordem de grandeza. E estão basicamente 5 jogadores a jogar contra 5 jogadores, são aquelas pessoas lá ao fundo. Há uma grande probabilidade de serem sul-coreanos e têm todos os fatos com patrocínios, tipo pilotos de Fórmula 1, e estão a jogar em computadores e as pessoas estão a ver ou online ou nos ecrãs gigantes. Okay? 36 milhões de pessoas. O que é que interessa também dizer? É que o estereótipo do jogador, do gamer, já não é este. Okay? Se calhar há uns anos atrás, quando pensávamos num gamer, era aquela pessoa com alguns desafios sociais, sozinho, na cave, com uma lata de refrigerante ou um copo de refrigerante gigante. Hoje em dia já não é isso. Já é mais assim. Não necessariamente assim, porque isto é uma imagem de stock, mas se calhar menos bonitos. Mas já há alguma diversidade. E se nós formos olhar para os números, nós sabemos hoje em dia que 2,2 mil milhões de pessoas jogam pelo menos 1 hora por dia. Okay? E aqui vamos desde dos jogos mais hardcore como World of Warcraft até aos jogos mais casuais como Candy Crush e Tetris e coisas desse género. Se formos para os Estados Unidos, realidade diferente da nossa, mas não assim tão diferente hoje em dia, temos 5 milhões de pessoas a jogar mais de 40 horas por semana. E estas 40 horas por semana, não sei se vos diz alguma coisa, mas é o equivalente a uma semana de trabalho. Portanto, estas pessoas estão a jogar o equivalente a uma semana de trabalho sem serem pagas para isso. Okay? Na maior parte dos casos. O que é que também está a acontecer? É que 2 em cada 5 são mulheres e os últimos dados já mostram que isto já começa a inverter-se e já começam a ser 3 em cada 5 são mulheres. Portanto, deixou claramente de ser um clube de rapazes. O fenómeno dos jogos sociais contribuiu muito para isso, mas abriu as portas para que as mulheres também começassem a jogar aqueles jogos mais hardcore e que implicassem uma entrega diferente.
E se nós pensarmos em qual é que é a idade média de um gamer, é muito fácil pensarmos em 17 anos, 18 anos, é 35 anos. Okay? E para estes 35 anos serem a idade média, quer dizer que para equilibrar todos aqueles adolescentes a jogar World of Warcraft e jogos como tal, há uma data de CEOs a jogar, uma data de pessoal com 40, 50 anos, pessoal que já está em lugares de topo nas empresas e que hoje em dia passa ainda assim muitas horas a jogar videojogos e que equilibra o número de adolescentes. Pronto, e surge então a pergunta porquê? Não é? Porquê que estas pessoas, com uma vida tão interessante lá fora, com sol, Lisboa hoje em dia é a cidade mais cool da Europa, o Porto tem este aspecto fantástico, porquê que as pessoas, em vez de irem à rua, passam a vida nestes mundos sociais, nestes mundos virtuais, aliás? Porque existe toda uma geração que cresceu com os videojogos e que depois olha para a realidade e acha, epá, esta experiência não está muito bem desenhada. Okay? Portanto, eles cresceram, esta geração a que chamamos agora de Millennials, cresceu com, em que eu me incluo, por um ano, cresceram com os videojogos como um parceiro de brincadeira, não é? Que dá sempre a gratificação no momento certo, lança-nos o desafio certo à hora certa, eu vou progredindo e às tantas tenho um boss com quem eu tenho que provar aquilo que eu aprendi e depois evoluo e recebo armaduras e moedas e tenho vidas, se erro uma vez posso repetir. Quem cresceu com esta realidade e depois chega ao mundo do ensino superior ou ao mundo profissional e percebe se calhar é avaliado uma vez por ano, ou recebe feedback uma vez por ano, ou faz exercícios na aula e depois chega ao exame e fica, então, mas esta matéria foi dada nas aulas, eu nem sequer sabia que isto existia. Quando lidam com esta realidade completamente diferente da que conheceram, cria ali uma dissonância, aqueles não estão preparados para lidar. E precisamente porque os jogos têm esta capacidade de produzir emoções de tal forma intensas. Vem de um estudo de uma game designer chamada Jane McGonigal, que chamou esta expressão facial a expressão facial de uma epic win. É uma vitória que é de tal forma épica que ele não só está feliz, como está surpreendido pelo quão feliz está. Okay? E é isto que os jogos conseguem fazer. E que depois, quem cresceu com esta realidade e chega à vida real, não é? À vida profissional, à vida académica, e tem de lidar com coisas que não está habituado, a falta de feedback, a falta de trabalho de equipa, muitas vezes, e estranha, e depois sente vontade de voltar para estes mundos virtuais onde sabe que vai ter este apoio, sabe que vai ter esta progressão. E isto, em grande parte, acontece porque os jogos nos fazem crescer. Nem sempre é claro para muita gente, mas a verdade é que vários tipos de jogos nos fazem evoluir de formas diferentes. No meu caso, este foi o primeiro contacto que eu tive com essa experiência. Este jogo chama-se Star Control 2. É um jogo bastante underground, nem muita gente o conhece. Somos um viajante espacial e temos de reunir apoio de outros extraterrestres para nos ajudar a salvar o planeta Terra. Tão simples quanto isto. O que é que acontece? O jogo é em inglês, é muito baseado em diálogos, portanto nós temos de escolher as coisas certas para dizer, para recebermos o apoio das outras raças. Mas eu tinha 10 anos, eu não sabia, o meu inglês não era grande espada. E então o que é que eu tive de fazer? Tive, em primeiro lugar, de sentar a minha mãe ao meu lado e dizer, olha, diz-me o que é que está aqui escrito. Eventualmente fui tendo de aprender por mim e para mim é perfeitamente legítimo dizer que este foi o meu primeiro professor de inglês. Okay? E para muitos outros que cresceram com todos os jogos que vieram a seguir, isto torna-se cada vez mais claro. Hoje em dia a realidade é completamente diferente. Este é o parceiro educativo de uma data de gente, incluído os meus lobitos. Os meus petarinhos são todos viciados em Minecraft. Nunca achei particular piada, mas eles acham fantástico construir estruturas com cubos, com gráficos não é o forte, ok? Portanto, este jogo trabalha o raciocínio espacial, já há escolas nos Estados Unidos a utilizarem, e a única coisa que nós temos de fazer é construir coisas. Okay? Isto é uma das construções complexas que pode acontecer, mas para terem noção existem réplicas à escala da cidade de Manhattan, okay? Construídas com cubos pixelizados. Portanto, é este nível de envolvimento que os jogos conseguem trazer hoje em dia e já agora conseguem ter consequências para, neste caso, o raciocínio espacial. Também já está provado que os jogadores regulares de shooters, portanto, este tipo de jogos em que nós vemos a arma e vários graus de castanho e cinzento à volta, onde no meio está um inimigo, estimulam não só o nosso tempo de reação, portanto, os jogadores ávidos de shooters têm melhor tempo de reação e conseguem distinguir melhor texturas bastante próximas. Okay? Tem melhor capacidade de distinção de texturas.
E o que acontece é que, então, experiências diferentes, tipos de jogos diferentes, têm vários estudos a suportar que conseguem desenvolver o nosso cérebro e as nossas capacidades, até motoras, de formas diferentes. Portanto, os jogos fazem-nos crescer. Eles fazem-nos crescer de que forma? Fazem-nos crescer porque nos obrigam a pensar de forma criativa, não é? Muitos dos jogos implicam uma solução criativa, obrigam-nos a procurar novidade, o jogo está-nos sempre a expor a um contexto diferente, desafiam-nos regularmente, nós vamos tendo sempre desafios para ultrapassar, por mais que alguns pais discordem, fazem-nos socializar, ok? O advento dos jogos online contribuiu muito para isso. E um dos ensinamentos que para mim é particularmente interessante é que ensinam-nos que nós temos de ultrapassar os obstáculos. Não é? Num jogo há um caminho, há um boss que nós temos de derrotar, e se nós queremos seguir em frente tem de ser por ali. Portanto, nós temos de insistir e insistir, insistir e repetir até conseguir ultrapassar. E os jogos trazem-nos esse ensinamento. O que é que começou a acontecer? Começou a acontecer é que várias pessoas começaram a olhar para este fenómeno dos videojogos, começaram a perceber estas consequências no desenvolvimento das pessoas e começaram a pensar, calma lá, eu se calhar posso aplicar algumas destas peças a contextos que não necessariamente o de um jogo, não é? E então surgiram experiências como esta. Este caso de estudo chama-se Foldit. Isto é uma plataforma criada por um instituto de game design e uma universidade e basicamente o que eles criaram foi uma plataforma de simulação 3D de proteínas. Okay? E o que eles, a ciência por trás disto diz-nos que, conhecendo a estrutura de uma proteína, nós sabemos a melhor forma de trabalhar com essa proteína, de a contrariar, e a proteína definindo a forma de atuar de um vírus. Se conhecermos a estrutura, à partida sabemos a forma de atuar do vírus. E então, um dos primeiros desafios que eles lançaram à comunidade de leigos, okay? Portanto, qualquer pessoa podia participar nesta plataforma, desde um cientista especializado em bioquímica até um mecânico, qualquer pessoa podia participar nisto. Eles lançaram o desafio de resolver, de identificar a estrutura do vírus Mason-Pfizer, que é o vírus do HIV nos macacos. E o que aconteceu é que este problema estava a tentar ser resolvido há cerca de 15 anos pela comunidade científica e a comunidade de gamers, portanto, meros entusiastas de simulação 3D de proteínas, resolveram em 10 dias. Portanto, passámos de 15 anos para 10 dias. O facto de serem 300 mil pessoas a jogar ao mesmo tempo há de ter contribuído para isso, mas a verdade é que essas pessoas não tinham qualquer formação e estavam a fazer isto pelo puro prazer e pela gratificação visual de ver uma estrutura a aparecer em 3D. Pronto, havia uma barra de progresso e pontos, mas claramente havia aqui alguma coisa, não é à toa que a plataforma continua a existir e continua a ser desenvolvida. Outro caso que eu gosto particularmente é o caso da Wikipédia do World of Warcraft. Portanto, aquele jogo que já consome milhares de milhões de horas de milhares de milhões de pessoas, é a segunda maior wiki do mundo. Portanto, nós temos a Wikipédia, onde toda a gente vai copiar os trabalhos de faculdade, e depois temos a Wiki do World of Warcraft. Portanto, pessoas que, para além das 40 horas por semana que passam a jogar aquele jogo, ainda vão escrever sobre isso, sem serem pagos para tal, meramente pela gratificação de ajudarem os próximos a ultrapassar os desafios que eles tiveram de ultrapassar e também um pouco por status, não é? Fui eu o primeiro a fazer, fui eu que escrevi sobre aquilo, sou eu que estou a ajudar os outros, ok? Mas meramente por esses drivers motivacionais é a segunda maior wiki do mundo. A dada altura, depois destas linhas ténues começarem a aparecer, alguém quis dar um nome a este fenómeno, quando os jogos passam para o mundo real, e chamaram de gamification. Uma das formas que nós mais gostamos de definir gamification é começando por definir o que não é gamification. Até porque é bastante comum, quando nós vamos falar de gamification, dizer, são jogos. Não é bem isso. Okay? Então, interessa dizer que gamification não são jogos educacionais. Os jogos educacionais são isso mesmo, são jogos aplicados à educação. Okay? Também não são jogos publicitários. Mais uma vez, são jogos aplicados a um meio como o marketing. Não são simuladores, os chamados serious games, o America's Army, que é um shooter criado pelo exército americano e que hoje em dia é a maior plataforma de recrutamento do exército americano. É um jogo, não é gamification. E mais uma vez não é fazer clones do Candy Crush com metáforas organizacionais. Não, isso é um jogo, não é gamification. Gamification é nós conseguirmos olhar para os jogos, conseguirmos perceber que mecânicas e que dinâmicas é que funcionam e tirá-las do contexto de um jogo e aplicá-las ao contexto do dia-a-dia das pessoas. Portanto, em que as pessoas não saem da sua experiência. Se queremos gamificar uma sala de aula, as pessoas continuam na sala de aula, continuam a aprender os conteúdos. O que nós acrescentamos é os conceitos dos jogos, as mecânicas e as dinâmicas, para trazer aquele envolvimento adicional, porque sabemos que conseguimos ter essas consequências. Portanto, sendo que a nossa missão é
ajudá-los a ultrapassar os desafios que existam no contexto em que é aplicado e, acima de tudo, conseguir envolvê-los, porque é essa a grande capacidade que os jogos têm. Ok, debaixo do capô o que é que tem? Tem um processo muito similar ao Design Thinking, portanto, quem conhece o processo de Design Thinking, o processo iterativo, de falhar rápido e barato, de conseguir ter um protótipo, testar e rapidamente estar a iterar soluções, é a base também do processo de gamification. Portanto, utilizamos mecânicas e técnicas de design de jogos, como já disse, e utilizamos também algum know-how de ciência comportamental, sendo que aqui, aqui nós vamos tentando aplicar à medida que o contexto assim o exige, mas a verdade é que é importante nós percebermos como é que criamos hábitos, como é que estimulamos os jogadores de dadas formas, conhecendo o tipo de motivação que eles têm, de que forma é que os vamos incentivar, e para isso é preciso ter ali alguns fundamentos de ciência comportamental. O endgame da gamification é, então, nós conseguirmos agarrar nestas mecânicas e nestas dinâmicas de jogos, conseguirmos estimular alguns aspectos, alguns ímpetos motivacionais dos jogadores, como a relação com o próximo, a autonomia, a progressão em direção à mestria e o propósito, o sentido de propósito, o sentido de missão, para conseguirmos então as mudanças comportamentais que nós queremos atingir. A gamification não é mais do que isto. Para terem noção de alguns exemplos, só para se tornar mais claro. Nós temos um exemplo bastante conhecido da Volkswagen. Portanto, a Volkswagen lançou um desafio a todo o mundo e basicamente o desafio era resolvam problemas do dia-a-dia de uma forma divertida. Tão simples quanto isto. E esta foi uma das soluções. Eles chamaram-lhe Speed Camera Lottery e basicamente o que acontecia era, todos nós conhecemos radares de velocidade, este era um radar de velocidade diferente. Portanto, não só tirava uma fotografia às pessoas que estavam a infringir o limite de velocidade, portanto fotografava a matrícula, como também fotografava a matrícula de quem estava a cumprir os limites de velocidade. Portanto, depois tinha uma placa com neons e dava uma gratificação diferente. Mas o que acontecia depois é que era interessante. Portanto, quem infringia os limites de velocidade recebia uma carta em casa a dizer não estás a cumprir os limites de velocidade, vais pagar uma multa por isso. E o que acontecia com quem cumpria os limites de velocidade é que também recebia uma carta em casa a dizer parabéns, és uma pessoa bestial, cumpres os limites de velocidade e só por isso estás automaticamente inscrito para ganhar um prémio de uma lotaria do dinheiro das pessoas que pagaram as multas. Okay? Portanto, eu gosto de imaginar que alguns está um saco gigante azul, por onde vai o dinheiro das multas, e alguém vai receber aquele saco gigante em casa só por cumprir os limites de velocidade. E o que isto fez foi, naquela zona onde eles fizeram esta experiência, conseguiram baixar, isto foi na cidade de Estocolmo, eles conseguiram baixar em 20% a velocidade média. Só por esta gratificação visual e, pronto, e a promessa eventual de dinheiro por cumprir com as regras, que era algo que eles já tinham de fazer. Outro caso que eu gosto bastante chama-se Zombies Run. Não sei se conhecem aquelas aplicações de corrida que, se vocês não usam, de certeza conhecem alguém que use e que posta 3 vezes por semana no Facebook, correu 30 km enquanto vocês estão no sofá a ver televisão e a pensar sacana. Okay? O Zombies Run levou isso um pouco mais à frente e acrescentou narrativa. Portanto, basicamente o que eles fizeram foi criaram um contexto fantástico em que o mundo não está muito bem, portanto a humanidade foi quase eliminada por zombies, aparentemente é um tema recorrente, e nós fazemos parte de um grupo de sobreviventes e temos uma missão muito particular que é ou ir salvar pessoas, ou ir buscar mantimentos, ou ir buscar combustível. E de cada vez que nós vamos correr, nós pomos os headphones, selecionamos um capítulo da história e vamos correr e vamos ouvindo o narrador a explicar, está um lindo dia, passarinhos, ouvimos o walkie-talkie das pessoas a comunicar e às tantas começamos a ouvir um barulho esquisito que se vai aproximando, normalmente de trás, e às tantas percebemos que é um zombie. E eu garanto-vos que se vocês ouvirem um zombie a aproximar-se, vão correr, ok? E a verdade é que este jogo teve bastante sucesso. O modelo de negócio deles é baseado em mais histórias que nós podemos ir comprando e a vida corre-lhes bem, portanto isto é claramente um modelo que apela. E é engraçado porque há situações em episódios mais avançados em que, portanto, aquilo é por GPS, ele vai saber onde é que vocês andam e a dada altura, não se preocupem, ele não vos vai mandar para o meio da estrada, mesmo que seja a fugir de zombies. E a dada altura ele diz, atenção, vem zombies esconde atrás do arbusto, apesar de não haver arbusto nenhum. E nós escondemos atrás do arbusto. Agora espreita a ver se alguém... Não, agora agacha-te outra vez. E estamos a fazer agachamentos só porque ele nos está a dizer para escondermos. Ok? E a única coisa que eles fizeram, de novo, foi acrescentar uma narrativa.
Okay? Uma pequena mecânica de jogo mudou radicalmente uma experiência. Eu gosto muito deste caso de estudo. Isto é de uma empresa chamada NextJump. Este senhor asiático aqui em baixo, é o Charlie Kim, é o CEO, e ele, a dada altura da sua vida, decidiu ficar em forma. E percebeu que quando ficou em forma, isso teve ganhos muito interessantes para a sua produtividade e para a sua vida no geral. Então ele tomou uma decisão. A minha empresa vai toda ficar em forma. Qual é que era o problema? A NextJump é uma software house. Eu não sei se já conheceram programadores, mas eu fui programador durante 6 anos e dá para ver que exercício não é uma cena que nos apela particularmente. E então ele tinha este desafio muito particular, que era pôr um conjunto de programadores a ir ao ginásio e a treinar regularmente. E ele olhou para a gamification como uma forma interessante de resolver este problema, mas primeiro, o que é interessante neste caso de estudo é que ele foi experimentando soluções diferentes. E o processo foi muito interessante por isso. Ele testava um modelo, percebeu o que funcionava e o que não funcionava e ia iterando. Então a primeira experiência que ele fez foi oferecer a mensalidade do ginásio a todos os colaboradores. Ou seja, todos os colaboradores passaram a praticar o desporto oficial português que é estar inscrito num ginásio. Okay? Ninguém ia, ainda assim, pronto, há de haver uma ou duas pessoas que começaram a ir, mas grande parte das pessoas não iam. Então o que é que ele fez? Instalou um ginásio no piso 0. Okay? Portanto, ginásio na empresa, as pessoas todos os dias quando chegavam passavam por ali. Portanto, nem que seja pela culpa, algumas pessoas começaram a ir. Mas ainda assim não era o que ele queria. Então ele começou a criar um sistema gamificado em que pontuava as pessoas que iam fazer o exercício, criava equipas, eles tinham que puxar uns pelos outros para ir treinar, criou rankings e foi percebendo, ok, as equipas que vão sempre treinar vão estar sempre lá em cima, os que nunca treinam nunca vão conseguir chegar lá acima, então vamos misturar as equipas. Então aos poucos começou a conseguir que as pessoas fossem treinar. Mas ainda assim, os high performers, aqueles programadores que estavam sempre agarrados ao PC a programar, esses continuavam a não ir. Então o que é que ele fez? Ele começou a associar a performance no ginásio à performance no trabalho. E quem tinha boa performance no trabalho tinha benefícios no ginásio, e quem tinha boa performance no ginásio tinha benefícios no trabalho. Então aqueles high performers produziam imenso, que estavam a programar até altas horas da noite, depois podiam escolher quando é que iam treinar com o PT. Quem é que era o seu PT? Eram os primeiros a escolher, às 7 da manhã, é às 7 da manhã. É a moça jeitosa? É a moça jeitosa. Só porque tinham uma boa performance no trabalho e isso trazia-lhes benefícios. O que é que ele conseguiu? Em 3 anos, 80% da empresa vai treinar 2 vezes por semana. Ok? Gostava só de frisar outra vez, são programadores. Portanto, isto é um feito fantástico e a única coisa que ele fez foi perceber o que é que os motiva, o que é que eles procuram e de que forma é que eu posso acrescentar isso no dia-a-dia deles. Ok, um caso mais próximo do nosso coração, porque passou pelas nossas mãos, é o caso do Vorten Winners, portanto, o programa que nós criámos para a Vorten para celebrar o dia-a-dia dos colaboradores da Vorten. E que já falámos um pouco disso no último Gamify, mas nós gostamos muito de falar dele, não é? Porque nos é próximo do coração, mas também gostamos muito de falar pela experiência que também foi um pouco semelhante ao que o Charlie Kim fez na NextJump. Portanto, nós quisemos, o desafio que nos lançaram foi como é que nós celebramos mais vezes e mais regularmente o facto de alguém trabalhar na Vorten. Pode parecer um desafio estranho, mas a verdade é que era exatamente o desafio que nós queríamos. E então, o que nós fizemos, o slide já passou. O desafio que nós tínhamos era então, a primeira coisa que nós temos de fazer claramente é acrescentar transparência a isto. Todos os colaboradores têm de saber exatamente o que é que precisam de fazer para chegar onde querem chegar. Tão simples quanto isso. E foi 90 e muitos % do nosso trabalho. Okay? Foi tornar os processos mais claros, tornar a informação mais perceptível aos colaboradores e todos os 3 anos que este processo levou também foram muito semelhantes com o processo da NextJump, precisamente porque nós fomos para as lojas, fomos conhecer os colaboradores, fomos perceber quem é que eram aquelas pessoas que estavam ali na loja, o que é que eles procuravam, o que é que eles valorizavam. E aos poucos fomos criando protótipos cada vez mais funcionais que eventualmente chegaram a este nível. Portanto, nós temos uma plataforma para o gestor de loja, perceber em quanto é que estão os vários elementos da equipa e de que forma, quem é que precisa de mais motivação, quem é que precisa de menos motivação, quem é que precisa daquela missão especial. Temos um dashboard na loja em que os colaboradores chegam à loja e conseguem perceber, ok, este é o ponto de situação atual, se calhar eu preciso trabalhar mais porque aquela pessoa está à minha frente e eu, por alguma razão, quero estar à frente dela. E, por fim, aquele que a nós nos dá mais gozo é o dashboard do colaborador. Portanto, o colaborador, a qualquer momento do seu dia, e eu por acaso passei por esta experiência no sábado porque fui à Vorten comprar eletrodomésticos e achei-me piadão estar a falar com o colaborador e ele estar com o Winners aberto e eu pensar, ok, isto está a ser utilizado, é bom.
E então, basicamente, eles conseguem ver em tempo real o feedback de todas as vendas que eles fazem, de que forma é que aquilo está a contribuir para os seus objetivos pessoais, de que forma é que aquilo está a contribuir para o prémio que ele vai receber, como é que a sua performance tem evoluído, que milestones é que ele já atingiu. Portanto, acrescentamos transparência. E, subitamente, a vida dos colaboradores da Vorten mudou. Okay? E nós dizemos muito internamente, ainda há muita coisa para fazer, ainda há muita coisa que nós queremos fazer, mas só com esta aprendizagem que fizemos com eles, já conseguimos crescer imenso. Okay? E é este o poder da gamification, com pequenas mecânicas aplicadas da forma certa, no momento certo, e conhecendo as pessoas, podem transformar radicalmente a experiência. Ok, para fechar, exatamente, para fechar, e porque já vou lançado, o que é que interessa dizer também sobre a gamification? O que começou a acontecer, com qualquer trend, é que rapidamente se começaram, quando toda a gente falava de gamification, rapidamente se começaram a procurar as soluções fáceis. Okay? De forma que eu posso dizer que faço gamification e não perder muito tempo com isso e rapidamente ter uma coisa para mostrar aos meus clientes. E então surgiu este fenómeno dos pontos, crachás e rankings. Então, subitamente, toda a gente fazia pontos, crachás e rankings, fazia gamification. O que é que começou a acontecer? Começou a acontecer este fosso da lealdade, em que os programas gamificados motivavam claramente as pessoas numa fase inicial, mas que depois as pessoas, ok, pontos, crachás, rankings, já percebi, e o que é que vem a seguir? E nada vinha a seguir. Okay? E então, isto inverteu a tendência. Portanto, as pessoas estavam a precisar de ser motivadas, acrescentou-se uma motivação simples, barata e de curto alcance, e quando essa motivação se tornou banal, as pessoas começaram a exigir mais e aquela, se calhar, a motivação que tinham inicialmente até decresceu, porque foi substituída pelo sentido de recompensa, não é? Eu já nem faço o meu trabalho por gosto, faço o meu trabalho porque recebo pontos, não é? Ou porque recebo crachás ou porque subo no ranking. E então este fenómeno começou a tornar-se cada vez mais comum e nós, na Fractal, sentimos em particular essa missão de dizer-vos que a gamification tem de ser mais do que isso. Okay? E daí aquele passo de conhecer os utilizadores ser tão importante. Conhecendo os utilizadores, nós sabemos exatamente quais é que são as ferramentas que nós vamos usar para além dos pontos, para além dos crachás e para além dos rankings. Okay? E é o desafio que hoje em dia é mais falado no meio da gamification, de que forma é que nós podemos levar este envolvimento mais longe, até porque rapidamente se está a tornar lugar comum e nós queremos sempre inovar. Não é? Porquê é que nós queremos fazer isto? Porque esta é a nossa missão. Okay? Esta imagem é de um jogo chamado Journey. E para terem noção, é isto que o jogo vos diz no início. Não há tutorial, não há uma história, é isto. Vocês não começam logo com as duas personagens, começam só com uma personagem, no meio do deserto, e olham à volta e alguns está uma montanha com uma luz no fundo. E vocês pensam, bom, se calhar é para ali que eu tenho de ir, dado que isto é um deserto e aquilo é a única montanha com luz. E se ficar noite, eu tenho medo do escuro, coisas desse género. Portanto, sem vos dizer muito mais, o jogo introduz-vos à experiência. E à medida que vocês vão caminhando em direção à montanha, o jogo vai aos poucos, dando-vos noção do que é que vocês podem fazer, quais é que são as vossas capacidades, que desafios é que precisam de ultrapassar. Os desafios vão crescer naturalmente e vocês, de uma forma muito orgânica, evoluem na experiência do jogo e às tantas, quando dão por vocês, já têm um colega de equipa, já fazem combinações altamente elaboradas, mas não foi preciso 15 dias de formação em sala, não foi preciso 3 plataformas de e-learning, não foi preciso subornar ninguém com prémios, foi só porque a experiência era exatamente aquilo que os jogadores procuravam. É este o nosso desafio, criar experiências de tal forma motivadoras e de tal forma misturadas com o dia-a-dia das pessoas, que as pessoas nem dão pelo facto de, na loucura, estarem a trabalhar. Okay? O que é que falta dizer? É que o jogo já começou. Se calhar alguns de vocês já hão de ter visto o e-mail que receberam, outros nem tanto, mas os que não viram o e-mail ficam já a saber que existe uma aplicação web do Gamify, okay? E aquele layout não carregou naturalmente. Esta aplicação web, basicamente o que faz é permite-nos criar um maior envolvimento convosco. Okay? Temos informação do programa, do evento, é uma pequena amostra do que a gamification pode fazer. Okay? Vocês têm um PIN que vos foi atribuído por e-mail e vocês podem usar para fazer login na aplicação e aos poucos vocês vão ser desafiados a responder a algumas questões. Vamos ter alguns momentos interativos aqui em cima do palco e vamos ter algumas perguntas que vão sendo libertadas ao longo do tempo para vocês responderem. O jogo começou já à meia-noite, portanto, algumas pessoas já têm 1000 e tal pontos, portanto, já estão a participar, ainda bem.
E o objetivo é que vocês se vão sentindo desafiados. Podem usar o Google, não tenham medo, ok? Nós não estamos a controlar. Menos nos momentos interativos, porque não têm tempo para isso. O que a aplicação também tem é algumas milestones que vocês vão atingindo. Temos um ranking para vocês terem noção em que posição é que estão, como é que estão a evoluir. Temos o Kahoot, que é o sistema que vamos usar a seguir, que é de quizzes, mas interativos. Portanto, vamos estar todos a participar ao mesmo tempo. Vamos lá ver como é que os dados se aguentam. E lá está, temos as tais questões que vão sendo libertadas ao longo do tempo e que vão sendo... Estas questões em particular são relacionadas com o tema da gamification. Estes Kahoots vão acontecer no final de cada apresentação. Portanto, nós tivemos a olhar para as apresentações e preparámos 2 perguntas sobre cada uma delas para ver se vocês estão todos atentos. Ok, era isto que eu tinha para vos dizer. Já falei demais, aposto. E se calhar passar a palavra ao Rui para passar a palavra à Inês. Obrigado.